O mundo desperta para um cenário que poucos acreditavam possível. O governo britânico anunciou publicamente que está elaborando planos de guerra e preparando uma coalizão de voluntários para enviar tropas à Ucrânia. A decisão marca o abandono total da diplomacia e confirma o envolvimento direto de Londres no conflito. Segundo Moscou, qualquer soldado estrangeiro em solo ucraniano será tratado como alvo legítimo. O eco dessa frase ressoa com o peso de uma ameaça histórica. Enquanto políticos europeus falam em paz justa e duradoura, nos bastidores os comandos militares britânicos já desenham mapas de ofensivas aéreas, navais e terrestres. O primeiro-ministro Keir Starmer, em discurso ao parlamento, descreveu sem rodeios a nova doutrina: preparar a Europa para o confronto. A mensagem não foi simbólica nem vaga, foi um sinal de que o Reino Unido pretende transformar sua retórica em ação concreta. Em Berlim, Volodymyr Zelensky tenta equilibrar-se entre duas pressões contraditórias. De um lado, os enviados de Donald Trump oferecendo uma proposta de cessar-fogo negociado, de outro, líderes europeus que exigem endurecimento contra Moscou. Todos tratam a Ucrânia como um tabuleiro, movendo peças que custam vidas. O anúncio de Londres caiu como uma bomba diplomática. Pela primeira vez desde o início da guerra, uma capital europeia reconhece que prepara tropas para atravessar a fronteira ucraniana. Fontes militares confirmam que o plano britânico prevê a formação de uma força conjunta, composta por unidades da OTAN disfarçadas sob o rótulo de coalizão de voluntário. O argumento é simples: um cessar-fogo temporário serviria de brecha legal para estacionar soldados europeus no coração do leste europeu. Para o Kremlin, trata-se de um disfarce de ocupação. Não se envia forças armadas para um território em guerra em nome da paz, declarou uma fonte próxima ao Ministério da Defesa russo. Moscou interpreta o gesto como tentativa de criar zonas de influência sob proteção da OTAN, o que equivaleria a cortar o mapa ucraniano em áreas de controle militar ocidental. Ao mesmo tempo, Starmer insiste no discurso moralista. Fala em proteger a democracia e garantir estabilidade, mas suas declarações se chocam com a realidade. Enquanto desenha planos de combate, promete paz. Precisamos de estratégias militares completas para operações aéreas, marítimas e terrestres, afirmou. Agora já temos planos prontos para todas as frentes. Palavras que, para os russos, equivalem a uma confissão de guerra. A reação de Moscou foi imediata. O Ministério das Relações Exteriores emitiu um comunicado afirmando que qualquer contingente estrangeiro que pise em território ucraniano será tratado como combatente, não como observador. Esses soldados não serão humanitários, serão inimigo, declarou o chanceler Sergei Lavrov. Nos círculos políticos de Moscou, a decisão britânica é vista como o ponto de ruptura final entre o diálogo e a provocação. O Kremlin argumenta que a entrada de tropas ocidentais legitimaria qualquer resposta militar, inclusive ataques diretos contra forças da OTAN. Se entrarem, não sairão ilesos, alertou um assessor do Ministério da Defesa russo. Enquanto isso, Donald Trump envia seus representantes, Steve Witkoff e Harold Karsner, para propor um plano de paz alternativo, discutido previamente com Vladimir Putin. O roteiro é claro: cessar fogo, neutralidade ucraniana e retirada gradual das tropas. Mas a Europa ficou de fora da mesa. A exclusão causou revolta em Berlim e Paris, que agora tentam organizar sua própria conferência com Zelensky, em uma tentativa desesperada de recuperar protagonismo. O chanceler alemão Friedrich Merz abandonou uma dessas reuniões após apenas alguns minutos. A imprensa especula: teria saído por vergonha, pressão ou humilhação? De qualquer forma, o gesto simboliza o enfraquecimento europeu diante do novo eixo Washington-Moscou. Londres, por sua vez, parece determinada a provar que ainda pode liderar o continente. Starmer foi mais longe do que qualquer outro líder europeu desde o início do conflito. Em transmissão oficial, defendeu publicamente o envio de tropas da OTAN para a Ucrânia, descrevendo a medida como um gesto de solidariedade europeia. Nos bastidores, a estratégia é outra: garantir que o Reino Unido retome o papel de potência central na geopolítica continental, custe o que custar.
Para justificar o envio de soldados, Londres exige o que chama de trégua técnica. Na prática, isso significaria congelar os combates apenas para permitir a entrada de contingentes europeus sob o pretexto de estabilização. Moscou considera a proposta absurda e vê nela o prelúdio de uma ocupação disfarçada. Eles pedem o silêncio das armas apenas para se aproximar de nossas fronteiras, ironizou um diplomata russo. Em Moscou, a resposta popular foi imediata. Comentários viralizados nas redes sociais resumem o sentimento. Se a OTAN quer vir até nós, que venha. Encontrará o mesmo destino de Napoleão e Hitler. A lembrança histórica é recorrente. Todos que marcharam em direção ao leste acabaram derrotados pelo inverno e pela obstinação russa. Em contraste, o discurso europeu parece cada vez mais desconectado da realidade do fronte. Enquanto soldados morrem em Donetsk, Kharkiv e Zaporizhzhia, chanceleres trocam promessas em conferências de luxo. O preço da energia sobe, os orçamentos sociais são cortados e as ruas das capitais europeias se enchem de protestos. Ainda assim, os governos insistem em enviar armas e agora vidas humanas para sustentar uma guerra que poderia ter sido encerrada há anos por meio da diplomacia. Lavrov, sempre direto, lembrou que o atual desastre é fruto de uma sabotagem deliberada. Recordou que quando Boris Johnson visitou Zelensky em 2022, impediu que Kiev assinasse o primeiro acordo de cessar-fogo mediado por Moscou e Ankara. Johnson prometeu apoio ilimitado e armamento, transformando uma guerra regional em um conflito continental. Hoje, o resultado está diante do mundo, disse Lavrov. Mais de 1 milhão de mortos e uma Europa à beira do colapso moral. As palavras do chanceler russo repercutiram em toda a imprensa britânica. O tabloide Daily Express descreveu seu pronunciamento como a ameaça mais assustadora já feita a Londres desde a Guerra Fria. Lavrov afirmou que, se a OTAN decidir avançar, enfrentará uma resposta proporcional, imediata e devastadora. Acrescentou ainda que a Rússia não busca confronto, mas está totalmente pronta para ele. Vladimir Putin reforçou a mensagem durante uma reunião no Kremlin. O presidente destacou que Moscou continuará apostando em soluções políticas, mas advertiu que a paciência tem limite. Não queremos lutar contra o Ocidente, mas estamos preparados neste exato momento, declarou. A frase repercutiu como um trovão em meio à paralisia europeia. Analistas apontam que, pela primeira vez desde o início do conflito, o tom russo combina calma diplomática e prontidão militar em proporções milimétricas. É a linguagem dos que sabem que detém a vantagem, escreveu um colunista francês. Na União Europeia, a reação foi confusa. Países como Hungria e Eslováquia rejeitaram qualquer plano de envio de tropas, alegando que seria suicídio geopolítico. Outros, como Polônia e Lituânia, manifestaram entusiasmo com a proposta britânica, afirmando que a defesa da Ucrânia é a defesa da Europa. Mas mesmo entre aliados próximos, cresce o medo de provocar uma escalada impossível de conter. Em meio a tudo isso, as sociedades europeias parecem cansadas. As sanções que deveriam enfraquecer Moscou corroeram as próprias economias do bloco. A inflação se mantém alta, a indústria perde competitividade e o descontentamento popular explode nas ruas. Muitos começam a perceber que o preço da guerra já ultrapassa qualquer justificativa moral. O Reino Unido, contudo, insiste em apostar na retórica do heroísmo. O discurso de Starmer é embalado por promessas de defesa da liberdade, mas encobre uma realidade brutal. O envio de soldados britânicos significará confronto direto com uma potência nuclear. Não se trata de bravura, mas de imprudência estratégica, avaliou o analista russo Dmitry Orlov. Quem brinca com fogo na fronteira russa não precisa de coragem, precisa de sorte. A encruzilhada é clara. De um lado, há um caminho possível de diálogo, moldado por negociações entre Trump, Putin e, relutantemente, Zelensky. Do outro, há o caminho da guerra, desenhado em gabinetes de Londres e vendido como missão humanitária. Moscou já deixou evidente qual prefere, e também o que acontecerá se a OTAN escolher o pior. No fim, a frase de Lavrov ecoa como profecia: mano estendida para negociar, punhos fechados para responder. Se Londres cruzar o limite, descobrirá que, do outro lado, não há um inimigo vulnerável, mas uma civilização inteira disposta a lutar por sua própria sobrevivência.